Bom dia, gente. Página 126 do livro, certo? Para vocês relembrarem, né? Na aula passada, a gente falou sobre a antiguidade clássica. Aí eu expliquei para vocês o que era uma coisa clássica, né? Que é uma coisa que influencia bastante, que tem muita relevância, é muito importante, né, para a sociedade, por isso que é clássico. E aí eu falei que os clássicos, né, da antiguidade era Grécia e Roma. Aí eu expliquei só sobre Grécia, né? Falei sobre Grécia, que é a contribuição maior que ela nos traz era a democracia, mas falei que a democracia deles também era uma democracia muito aristocrata, né? Só quem podia participar mesmo ativamente da democracia eram as pessoas mais ricas. Enfim, falei da Grécia como um todo. E hoje nós vamos falar sobre o segundo povo da antiguidade clássica, que é Roma. Aí hoje, excepcionalmente hoje, eu queria que vocês participassem comigo lendo o conteúdo do livro, né? E aí, quem for lendo, eu vou dando o ponto, certo? Quem quer ler o primeiro parágrafo da página 126? Pode ser quem? É da fundação de Roma? Isso. Tá com o microfone desligado. Enquanto os dóris se instalavam na península de Peloponneso nos séculos XII antes de Cristo. Outros povos instalavam-se na Península Itália. Entre eles estavam os etruscos e itálicos. Os itálicos, povos de origem... Calma, aí. É só o primeiro parágrafo mesmo. Os etruscos e os itálicos. Gente, o que esse primeiro parágrafo está falando? Está falando que, quanto os dórios, quem eram os dórios? Eu expliquei na aula passada que os dórios eram os espartanos, né? Foi o povo que se instalou ali na região de Esparta e se tornaram depois os espartanos. Enquanto tinha... O que o livro está querendo falar aqui? Enquanto estava havendo a formação da Grécia Antiga, né, com os dórios na Esparta, no Peloponeso, estava tendo no mesmo período a fundação de Roma também, na Península Itálica. As duas, né, tanto Grécia quanto Roma, as duas são penínsulas. O que é península, tia? Que ela tem, né, uma parte muito interna ao mar, ela é voltada pelo mar, né? Não chega a ser uma ilha, mas é uma península. E aí na Grécia é o Peloponeso e em Roma é a Península Itálica. Lembrando que Roma ela compreendia todo o território que hoje é chamado de Itália. E a Roma é só a capital da Itália, né, hoje em dia. E aí ele está falando que foram formados pelos etruscos e pelos itálicos, né? E na Grécia, como eu falei na aula passada, era pelos dórios, os jônios e os eólios, né? Dórios, jônios e eólios era da Grécia e etruscos e itálicos era daqui, de Roma. Até aí tudo bem? Tá? Sim. Quem quer ler o segundo parágrafo? Bora, gente. Se tem alguém lendo, tá com o microfone desligado. Ninguém quer ler. Todo mundo esqueceu ler. Como é que lê, foi? No segundo Opa. Quer que eu leia de novo? Não, só quem vai ganhar ponto é tu, Natália. No segundo parágrafo tem dizendo assim: os itálicos, povo de origem indo-europeia, eram formados por um agrupamento de povos que reuniu os sabinos,
os samnitas, os latinos, os úmbrios, entre outros. Eles se fixaram na planície do Lácio, às margens do rio Tibre, onde estruturaram pequenas aldeias de pastores e agricultores. Por volta do século VIII a.C., essas aldeias cresceram e se fundiram, originando a cidade de Roma. O que está falando aqui, né? Quem eram os itálicos? Os itálicos estavam divididos em 3 povos: samnitas, sabinos e latinos. Desses 3, né, o mais interessante são os latinos, que trouxe a língua latim, né? E a língua latim nada mais, nada menos do que a nossa língua, por exemplo, é a raiz da nossa língua, do português. Do latim se originou o português, o francês, o italiano, o espanhol e tem outra, mas eu esqueci. Mas são 5 línguas latinas, né, que a gente fala até hoje, o português é uma delas. E outra coisa que é importante aqui, ó, vocês percebem que, como era na época, né, as cidades se desenvolviam sempre perto de rios, sempre perto de mares. Por quê? Porque naquela época não existia uma canalização muito evoluída. Então, as pessoas precisavam estar perto dos rios, precisavam estar perto do mar, né? Lembrando que o Egito estava perto do rio Nilo, a Mesopotâmia do Tigre e do Eufrates, né? E aqui Roma estava perto do rio Tibre, certo? Para quem entrou agora, se quiser ler, pode ler o próximo parágrafo, na página 126 de História, do livro de História. Os 2 que entraram por último, se quiserem ler. Gente, pelo amor de Deus, vamos ler, praticar a leitura. Sem ler, vocês não conseguem ter o conhecimento total, não. Tem que ser uma prática corriqueira, ler sempre. Terceiro parágrafo. Já os etruscos, né, tirando os itálicos, que eram os samnitas, os sabinos e os latinos, tinham os etruscos também. Já os etruscos eram um povo cujas origens ainda permanecem incertas. Sabe-se que já estavam estabelecidos na região ao norte do rio Tibre, desde pelo menos o século IX a.C. Os etruscos beneficiaram-se da fertilidade do solo, da região que habitavam, produzindo e exportando trigo, azeite e vinho, né? Então, os etruscos também se estabeleceram nessa região de Roma, né? Se formou com os itálicos e com os etruscos. O processo de expansão etrusca pela Península Itálica começou no século VI a.C. Foram fundadas várias cidades-estado pela península e os etruscos ligaram-se por meio do matrimônio aos povos itálicos e aos gregos, estabelecidos em colônias no sul da península desde o século VIII a.C. Ou seja, está falando que quando os etruscos entraram em Roma, né, se estabeleceram em Roma, eles começaram a desenvolver o local. Primeiro, eles se uniram com os povos itálicos por meio do matrimônio, ou seja, por meio do casamento, e aí começaram a desenvolver o local, né? Fazendo canalização, fazendo esgoto, fazendo construções, fortificações, porque naquela época existia muita invasão, as pessoas viviam invadindo os territórios, então precisava ter muralhas, né? Precisavam ter fortalezas ao redor da cidade para poder proteger dos inimigos, dos invasores. Continuando, os etruscos dominaram Roma entre 616 a 509 a.C. Lembrando que na antiguidade, né, antes de Cristo, os anos são de trás para frente, né, antes de Cristo. Por isso que é 616 a 509, não o contrário. Promoveram o crescimento urbano da cidade, construindo canais de irrigação, um sistema de esgotos, pontes e uma grande muralha para protegê-la, como eu estava falando. E estimularam a participação romana no comércio mediterrâneo, ou seja, no mar Mediterrâneo. Se vocês verem na página 126, esse mapa, ela mostra o que era Roma naquele período. E como eu falei, parece essa botinha, tudo que era Roma é hoje que a gente conhece por Itália, certo? Pelo país italiano. Nesse texto aqui, Lupa Capitolina, está falando sobre uma das lendas que existe sobre a formação de Roma. Uma dessas lendas é que tiveram gêmeos, que era Remo e Rômulo,
que eles foram, né, por causa de guerras, né, eles foram abandonados, e aí quem achou essas crianças abandonadas foi uma loba, né, esta loba, e esta loba tem na lenda que esta loba amamentou essas duas crianças, esses dois gêmeos, e criou esses dois gêmeos, e esses gêmeos cresceram, né, e fundaram Roma, e o primeiro imperador seria um dos gêmeos, que era Rômulo. Isso é uma lenda, né? Mas o que é verdadeiro nessa história, nessa lenda aí? É verdadeiro o quê? O primeiro imperador de Roma foi Rômulo, né? Até tem outra que o próprio nome deles, né, foi que acabou incentivando o nome de Roma. Monarquia Romana, página 127. Existem poucos registros dos primeiros séculos da existência de Roma. E neles não é clara a fronteira entre lenda e história, como eu disse, né? Sentem muitas lendas. Naquele período, fazia-se muitas lendas, porque as pessoas não tinham o conhecimento que tem hoje. Então, elas criavam, fantasiavam muito as coisas. Então, tem muita lenda. Segundo a tradição, entre os séculos 8 e 6 a.C., Roma teria sido governada por 7 reis, sendo Rômulo, como eu falei, o primeiro. Os reis tinham a responsabilidade de comandar os exércitos e as cerimônias religiosas, declarar guerras e legislar. Ou seja, qual era a função do rei? Comandar exército. Para que esse exército tinha? Para poder proteger a cidade contra invasões de outros povos, né? E também para saquear outros locais, né? Eles também viviam dos saques a outros locais. E o que é saque? Roubo. E as cerimônias religiosas, né? Lembrando que naquele tempo existiam os deuses, né? Na Grécia, os deuses do Olimpo, que tinha Zeus, Poseidon, Afrodite, e os deuses de Roma também, os deuses romanos, que são a mesma coisa, mas com nome diferente, né? Os deuses de Roma, por exemplo, eles são os planetas, né? Marte, Vênus, Júpiter, esses nomes de planetas são os nomes dos deuses de Roma, né? Declarar guerras e legislar. Quem entrou e colocou só o nome e saiu não vai ganhar o ponto, viu? Eu tô só me ligando. Quando for no fim da aula, voltou, Pedro e Paulo e Yuri. Vi você entrando, colocar o nome e sair. No final da aula, eu vou pedir para colocar de novo. Se eu vou colocar a presença de quem está até o final da aula. Tô de olho. E aí, declaravam guerras e legislar. Legislar é o quê? Fazer leis. Só, gente, que o rei, ele não mandava em tudo naquela época, não. No segundo parágrafo, ele dizendo aí, ó, o poder dos reis, no entanto, era limitado pelo Senado. Quem chegou agora, página 127, viu, do livro de história? Conselho de 100 anciãos pertencentes às famílias mais ricas e influentes de Roma. Ou seja, o rei, ele podia fazer muitas coisas, mas ele era limitado, o seu poder era reduzido. Reduzido por quem? Pelos senadores. É mais ou menos o que hoje são os presidentes. Os presidentes são limitados pelo Congresso, que é os deputados, e pelo Senado, que são os senadores. Nessa época aqui de Roma também, né? E quem eram os senadores, né? Eles eram os 100 anciãos mais ricos daquele período, né? As famílias mais ricas e influentes. Por que ancião? Por que pessoas mais idosas? Porque naquela época achava-se, né? Hoje também se acha, né? Mais ou menos, que as pessoas mais velhas são mais sábias, mais experientes. Então, por isso que eles tinham que ser anciãos, né? Esses anciãos, chamados senadores, tinham as funções de escolher o monarca, discutir as leis criadas por ele e aprová-las ou vetá-las. O que é vetar? Barrar, não deixar, né? Negar. Caso contrariasse os interesses dos donos de terras ou os costumes tradicionais romanos, ou seja, os senadores às vezes tinham mais poder do que o próprio rei, já que eram os senadores que escolhiam o rei. O rei era escolhido, era como se fosse votado mesmo, era como se fosse um presidente, ele era votado, escolhido pelos senadores para ser o rei.
né? E aí ele tinha o seu poder limitado. E é claro que, se os senadores são representantes das famílias mais ricas, então eles vão legislar, eles vão fazer leis, fazer direitos que beneficiem as famílias mais ricas, né? E os pobres continuariam sem muitos direitos, sem muitos benefícios naquele período, né? É a lógica. Até aí tá tudo bem, gente? Estão entendendo tudo? Sim. Sim. Pronto. Sim. Sobre a organização social, tá aí na página 127. A sociedade romana do período monárquico estava dividida em 3 grupos principais. Quais eram esses 3 grupos principais? Os patrícios, os plebeus e os clientes. Mas ainda tinha um 4º grupo, que eram os escravizados, certo? Ou escravos, os escravizados. Quem eram os patrícios? Até hoje em dia, pelo menos até o meu tempo, não sei no tempo de vocês, né? Mas até o meu tempo, as pessoas que tinham até acabar, as pessoas que tinham mais condição financeira, as meninas, principalmente, que tinham mais condições financeiras, eram chamadas de patricinhas. Não sei se no tempo de vocês tem isso, mas no meu tempo tinha. E por quê? Porque o nome patricinha, para uma pessoa que é mais ou menos rica, ou muito rica, vem desse termo patrícios de Roma. Os patrícios, né? E as patrícias, e depois patricinhas, eram as famílias mais ricas, né? Como está dizendo aí, ó. Os patrícios acreditavam descender dos primeiros povoadores de Roma. Eles eram indivíduos muito ricos, donos de grandes propriedades rurais, e formavam a aristocracia romana. Apenas os patrícios podiam tornar-se sacerdotes e ocupar cargos importantes na administração pública. Ou seja, só patrícios podiam ser senadores. E os senadores eram o quê? Quem escolhia o rei. Então, olha como a estrutura estava toda voltada para os ricos comandarem. Por isso que os pobres não tinham tantos benefícios. É que nem hoje. Não mudou nada, né? Quem eram os plebeus? Os plebeus formavam a maior parte da população romana. Os plebeus, gente, era massa. O resto, se você não era patrício, você era plebeu ou cliente ou escravizado. Mas os plebeus eram a massa maior. É como se fosse hoje também, né? Os pobres não são a maioria e os ricos são minoria. É a mesma coisa. Os plebeus formavam a maior parte da população romana. Eles podiam ser pequenos agricultores, comerciantes, artesãos, pastores, mesmo sendo livres e algumas vezes donos. Tinha plebeus que chegavam até a ser ricos, mas eles não tinham o direito, eles não tinham a glória, o glamour de ser um patrício, e por isso eles não podiam participar da política. Isso mudou só depois, mas isso não é assunto dessa aula. Os plebeus não podiam ocupar cargos administrativos. O casamento, não podia nem casar. O casamento entre plebeus e patrícios era proibido, ou seja, um plebeu não podia casar com uma patrícia ou uma plebeia, não podia casar com um patrício. Por quê? Porque se eles se casassem, o plebeu acabava se tornando um patrício, e eles não queriam isso. Eles não queriam plebeu virando patrício, ou seja, eles não querem que os pobres se tornem ricos. É igual hoje. Muitos plebeus pobres ou tornavam-se clientes, né? Quem eram os clientes? Que até esse nome existe até hoje, né? Quem eram os clientes? Os clientes eram plebeus que babava demais os patrícios, né? Se juntavam demais com os patrícios, que eram os ricos, e esses patrícios acabavam protegendo esses clientes, né? Esses plebeus que babavam demais os patrícios se tornavam clientes. E aí eles trabalhavam para os patrícios diretamente, em troca de casa, comida, proteção, enfim. Os clientes eram os protegidos, os braços direitos, os apadrinhados dos patrícios, certo? Era melhor ser um cliente do que ser um plebeu, nessa época aí. Continuando, né? Muitos plebeus pobres tornavam-se clientes de famílias patrícias, que ofereciam a eles terras, trabalho, comida e proteção em troca de lealdade e de prestação de serviços. O prestígio de um aristocrata era medido pelo número de pessoas que ele protegia, de modo que quanto mais clientes, né, quanto mais
pessoas ali, né, admirando, elogiando, sendo protegido pelos patrícios, mas aquele patrício era influente. É como se fosse hoje o patrício era ali, né, o maioral, e os clientes seriam os seguidores no Instagram do patrício, certo? Então, se ele tinha muitos seguidores, se ele tinha muito cliente, ele era muito influente, né? Ele era um digital influencer daquele período. E aí, o último parágrafo. Como em todo o mundo antigo havia escravos em Roma, mas no período monárquico formavam um grupo bem pequeno. Por que ele falou no período monárquico? Porque Roma ele teve 3 períodos: monarquia, república e império. Né? Teve 3 períodos. E aí a monarquia, que era o primeiro, tinha um número pequeno de escravizados. Eles eram considerados mercadorias, podendo ser vendidos. Gente, uma pessoa podia ser vendida, trocada ou alugada. Imagine uma pessoa chegar para você e dizer assim, ó, eu vou te vender para fulano de tal. Naquela época as pessoas eram vendidas, né, os escravizados. E os escravos não tinham direitos e também não podiam se casar, né? Até aí tudo bem? Sim. Sim. Pronto. Sim. Nenhuma dúvida? Não. Nenhuma. Pronto. Não. A aula de hoje, ela vai só até estas 2 páginas, certo?